E agora a gente vai falar dos sabás. Os sabás, eles são os rituais para o Deus Sol. Eles vão contando a jornada do Deus Sol, da vida dele. Lembrando, a gente trabalha com natureza, sempre observação a partir da natureza. Então a jornada do Sol, ela nada mais é do que a roda da agricultura também, a roda das estações. E assim, então, ela vem representando o nascimento, o crescimento, a maturidade, a decadência, né, que acontece a partir desse pico da maturidade, e a morte, tanto nossa como das outras vidas existentes no planeta e, consequentemente, das estações do ano. Então, a gente tem aí, começando pela primavera, esse nascimento do Sol, que vem trazendo a primavera, que vem a promessa da primavera, aí depois o amadurecimento no verão, a decadência no outono, a morte no inverno. Os sabás são 8 e eu vou explicar todos eles para vocês. Importante também entender o seguinte: tudo na nossa vida é cíclico e a gente tem mesmo nascimentos, crescimentos e mortes de muitas coisas na nossa vida, relacionamentos, projetos, trabalhos em geral, amizades, enfim, tudo na nossa vida tem um começo, um meio, uma decadência e um fim. E aí a gente, então, conforme a gente vai celebrando esses 8 sabás, automaticamente a gente vai celebrando também esses acontecimentos na nossa vida e como lidar com eles. Por quê? Porque o fim sempre é o começo também. Assim é a roda do ano, que é como é chamado o conjunto de sabás. E assim eles são divididos da seguinte forma: a gente tem 2 solstícios, solstício de verão, que traz o dia mais longo do ano, solstício de inverno, a noite mais longa do ano. 2 equinócios, que é exatamente quando os dias são iguais, os dias têm 12 horas de dia e 12 horas de noite, 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. E esses 4 primeiros, eles foram definidos de acordo com a entrada dos signos astrológicos nesse momento, tá? Então aí a gente vai ter Capricórnio, Áries, Câncer e Libra, cada um representando aí um momento de entrada tanto dos solstícios quanto dos equinócios. Depois disso a gente tem os festivais do fogo, que são os outros 4 festivais que temos, que eles vêm bem representando mesmo os festivais de colheita, né, da agricultura, e eles marcam o ápice de cada estação, ou seja, o meio entre verão e o outono, o meio entre outono e inverno e assim por diante. E aí quando a gente começa a acompanhar essa roda, a gente começa a prestar atenção, começa a celebrar essa roda, a gente vai reparando que as plantas começam a florescer em determinado momento, que elas começam a perder as folhas em determinado momento, que os animais, os seres, os insetos, eles hibernam ou eles começam a fazer estoque. Quem nunca ouviu falar a história das formigas, que elas fazem estoque para depois no inverno elas ficam dentro do formigueiro? É só vocês observarem nas suas casas, que no verão, na primavera, elas estão bombando. Vai chegando o outono, elas mudam de lugar, de repente você vê um bloco assim de formigas, um bloco escuro na parede, elas estão migrando para um lugar mais seguro, porque por algum motivo, aonde está o formigueiro, elas acham que não é interessante ficar ali no inverno, ou elas fazem uma linha de formigas buscando comida em tudo quanto é canto, você vê pelas ruas, na calçada, elas estão se preparando para o inverno. O ciclo das estações, ele mexe com todo o nosso organismo, ele mexe com toda a vida existente e tudo se comporta de acordo com ele. Nós mesmos, a questão de, no inverno é mais friozinho, dá vontade de ficar na cama, sim, isso é orgânico. A questão de no verão, nossa, que dia maravilhoso, tô com um pique hoje, sim, isso é orgânico, isso é natural. Então vamos começar a falar desses sabás. Soen é o primeiro e também o último, tá? Porque ele marca o entre mundos, o momento em que a roda está começando e fechando. Ele marca o período onde o Deus
já está no mundo dos mortos, né? E ao mesmo tempo ele já está dentro do útero da deusa. É exatamente esse momento do outono, né? Já caminhando para o inverno, em que, apesar das pessoas saberem que o frio está chegando, as pessoas também sabem que existe aí o momento em que passou o frio e vem a primavera novamente. Então, Samhain representa isso. Era muito comum, inclusive a gente faz ainda hoje, fazer o Jack-o'-lantern, que é aquela careta de abóbora, né? Que ela serve para quê? Ela serve para ser colocada nas portas das casas, exatamente para ser uma lanterna para os espíritos dos nossos ancestrais encontrarem a nossa casa, o nosso local, mas também para espantar aqueles espíritos que não tem nada a ver com a gente e que de repente por algum motivo podem querer nos fazer mal. Então, Samhain, ele é um ritual onde a gente vai ter contato com os nossos ancestrais, é onde a gente celebra, onde a gente honra os nossos ancestrais. Porque acredita-se mesmo que na noite de Samhain, os véus entre mundos eles estão muito mais tênues, muito mais finos, e aí a gente consegue entrar em contato com eles e vice-versa. Tem um filme chamado Viva la Vida, é um desenho, uma animação, que ele representa perfeitamente o que é Samhain, tá? Ele fala das festas dos mortos que existem no México e super indico assistirem. Apesar de ser um ritual de mortos, não é um ritual triste. Por quê? Porque ele é um ritual que ele vem dizendo que a vida não acaba, que a vida é uma continuação, a morte é só uma parte dela. E é exatamente por isso que a gente trabalha e honra os nossos ancestrais nesse período. Samhain também é a terceira colheita, quando a gente volta falando de agricultura, é a colheita mais fraca, né? Porque é a colheita de outono, então são os grãos mais fraquinhos, mas também são aqueles que vão ajudar no inverno. Então são os grãos mais fracos, mas também são outros tipos de colheitas, né? Se você começar a pegar um calendário agrícola, você vai ver que existe um tipo de colheita para cada período. E aí, enfim, a gente tem Samhain. Iule. Iule é o solstício de inverno, ele acontece dia 21 de junho aqui no hemisfério sul, 21 de dezembro no hemisfério norte. Ele é o nascimento da criança da promessa, porque Iule marca a noite mais longa do ano. Então, a partir daí, o Sol começa a ganhar mais força e, consequentemente, a Terra, né, o nosso planeta, começa a ficar mais quente, né? De acordo, claro, com cada hemisfério. Então, Iule é o momento em que a deusa dá à luz a essa criança, e aí você vai ter várias mitologias ao redor do mundo falando exatamente dos nascimentos das crianças, da promessa das crianças do sol, como a gente vê mesmo no cristianismo. Iule, então, ela marca a entrada do inverno e, consequentemente, é um período excelente para a gente renovar nossas energias, para a gente trabalhar nossa criança interior, para a gente trabalhar o novo, né? Então a gente já fez aquela limpeza, aquele descarte de tudo que não era interessante, né? Antes, e agora a gente começa a trabalhar o que vem de novo na nossa vida. Continuando, a gente vem para Imbolc, 1º de agosto aqui no sul e 2 de fevereiro no hemisfério norte. Ele marca o meio entre o inverno e a primavera, então esse sol já ganhou um pouco mais de força, já é um deus adolescente, né? Que ainda não está pronto para explodir em vida, em fertilidade, mas já está caminhando cada vez mais para isso. Então a gente percebe o quê? Que cada vez os dias vão ficando mais quentinhos, o frio vai ficando para trás. E aí em Imbolc a gente literalmente começa a abrir as janelas, as portas, e começa a limpar a casa, e começa a fazer aquela faxina de tudo que a gente não quer mais que fique aqui. E aí chegando em Ostara, Ostara ele acontece em 21 de setembro no hemisfério sul, 21 de março no hemisfério norte. Ele é o ritual que trabalha agora sim a fertilidade. Por quê? Porque ele é a entrada da primavera, ele é o equinócio de primavera. Então, ele é um momento que a vida está explodindo em cores, né? Cores, sabores, perfumes. E aí ele é celebrado
lembrando o coelho com a coisa da fertilidade, né? Tem uma representação muito forte nesse ritual. E os ovos têm uma representação muito forte também, porque por serem aí uma das representações principais do início da vida. E aí o que acontece? Existe uma história legal que diz que, uma das mitologias, que diz que os pássaros pegavam os seus primeiros ovos, davam de presente para o coelho levar para a deusa, agradecendo e mostrando para ela: olha, estamos aqui em plena prosperidade, em plena primavera iniciando. Então o que acontece? Como você já deve ter reparado, o Ostara, ele também é o ritual que deu origem à Páscoa cristã. Mas mais do que tudo, é importante lembrar que assim, é a primavera, é o ritual onde a fertilidade está em alta, então é hora de programar, é hora de fazer filhos, é hora de plantar, é hora de fazer a vida acontecer. E assim na natureza a gente vai vendo, né? Beltane, o sabá que acontece 31 de outubro aqui no hemisfério sul, dia 1º de maio no hemisfério norte. Beltane, ele é o casamento dos deuses. Ele representa exatamente o momento em que a deusa está jovem novamente, e o deus está em sua plena virilidade. Então, é o momento em que os deuses começam a sagrada união, a sua dança do acasalamento, e começam a gerar vidas e vidas e vidas. Então se na primavera as coisas começaram a brotar e a se ficarem férteis, agora elas estão começando a renascer. Então é toda a energia aí, todo mundo renascendo. É realmente o ritual que ele vem entre a primavera e a entrada do verão, né? Nesse ritual é muito comum, um dos ícones desse ritual é construir o pau de maple, que literalmente um pau enorme, né? Um poste, onde as pessoas que representa o falo do Deus, e uma guirlanda de flores é colocada lá em cima, representando a vagina da deusa. Por quê? Porque representa o casamento sagrado. E aí fitas são trançadas em volta ao longo desse pau de sebo, com as pessoas vão trançando fitas coloridas, exatamente marcando seus pedidos para o que eles querem que seja, que desabroche, enfim, que fertilize e desabroche ao longo do ano. E como você já deve também ter percebido, esse pau de sebo ele é usado nas festas juninas até hoje, né? Mais uma das coisas que foram trazidas aí do paganismo. É bem legal ver as coisas que são trazidas do paganismo, por quê? Porque é uma cultura muito antiga e que, apesar de ter sido mascarada de uma outra forma, ela vem até hoje com as pessoas. Isso é muito enriquecedor. Lita. Lita acontece em 21 de dezembro aqui no hemisfério sul, 21 de junho no hemisfério norte. Ele marca o solstício de verão, ele marca então a entrada do verão, o dia mais longo do ano. Consequentemente, a partir daí também os dias começam a ficar cada vez menores, o sol vai enfraquecendo. Então esse Deus está maduro, está em plena energia, o sol está maduro, só que agora ele começa a ir gradativamente se tornando um ancião, se tornando um velhinho, que é o que vai acontecer quando for a chegada do outono, tá bom? Esse solstício também marca a natureza a todo vapor, né? A vida explodindo, porque ele é uma continuação, ele ainda é verão, tá bom? Mas realmente ele já é um momento em que todos começam a se preparar, mesmo a gente já começa a falar aí, o tempo vai começar a mudar, já não tá tão quente, começa cada dia que passa a ficar um pouco mais friozinho, e a gente começa gradativamente, mesmo que intuitivamente, a se preparar para um período mais de frio. Lamas ou lunação. É um ritual que acontece 2 de fevereiro no hemisfério sul e 1 de agosto no hemisfério norte. É a primeira grande colheita, né? Então a gente está aí no meio do verão e começam a vir as melhores frutas, os melhores legumes, todos os melhores vêm nessa primeira colheita. É uma colheita então muito farta. Ela representa também aí o momento em que o Deus Sol ele
está caminhando, então está enfraquecendo cada vez mais a luz do sol. Gradativamente o verão está indo embora, então, como eu falei, a gente vai começando a sentir cada vez mais o sol fraquinho. Mas por outro lado, os alimentos estão aí a todo sabor, a toda cor, está tudo muito gostoso, está tudo muito suculento. Então, assim, Lug, que é um deus ligado a essa agricultura, a essa fartura, ele é um deus onde a gente trabalha muito nesse ritual, agradecendo mesmo a colheita, agradecendo tudo que vem vindo. Lembrando que colheita não é só de frutos, né? Não é só de coisas que tem a ver com a natureza, tem as nossas colheitas pessoais, o que eu trabalhei, o que eu investi, o que eu fiz errado, o que eu estou colhendo. Então ele é um ritual muito reflexivo. Mabon é o equinócio de outono, então ele marca a entrada do outono, ele é no dia 21 de março no sul, dia 21 de setembro no norte. Ele é a segunda grande colheita, então ainda uma colheita muito farta, ainda uma colheita muito boa, então é um ritual que a gente trabalha muito o agradecimento da abundância. E também marca o momento em que o Deus parte para o país de verão, para o mundo dos mortos, enfim, para o entre mundos, né? Porque ele já parte para lá, ele já é uma semente lá dentro da deusa, mas que ainda não germinou. Ele vai literalmente para descansar, ou seja, o nosso sol agora bem fraquinho, indo embora, dando lugar aí, o nosso calor principalmente, dando lugar aí ao frio. Mas na verdade é um momento em que toda a terra está se preparando, é um momento em que as sementes estão ali no colo da deusa, estão ali dentro desse útero da terra, se preparando, se fortalecendo para gerarem os melhores frutos quando passar o período de inverno. A gente começa também a ficar mais introspectivo e isso é super natural. É um ritual para a gente pedir pelos doentes, é um ritual para a gente trabalhar muito a questão do idoso. Então é um bom momento para trabalhar com isso. As pessoas estão mais receptivas para entenderem melhor a questão do idoso, para entenderem melhor os doentes, para serem mais solidárias. As pessoas estão mais receptivas a serem solidárias. E aí estão os 8 sabás, né? Aí a gente volta para o início, volta para Soen e a roda continua girando. É muito importante prestar atenção em como é cada roda da sua vida. Quanto mais você vai se conectando a esse estilo de vida, a essa vida mais natural, a essa vida mais ligada aos deuses antigos, mais você vai perceber que a sua vida vai fluindo dentro desse círculo. E aí, consequentemente, você entende em que momento da vida você trabalha o que de melhor maneira. Aí vocês vão ver que realmente o resultado é muito bom. A gente fica por aqui em relação ao sabás e roda do ano e vamos dar continuidade à nossa aula então.